Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 327 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 28, Ecumenismo. Sabe-se que o declínio do donatismo foi o resultado de dois fatores: a refutação teórica e a intervenção do poder imperial. Em ambas, a atitude do bispo de Hipona foi importante, mas é objeto de críticas por parte dos modernos. É quase moda hoje acusá-lo de dureza para com os donatistas, de falta de espírito ecumênico e mais ainda de ter sido o primeiro teórico da Inquisição. Esses juízos, em parte ou no todo, fundamentam-se, a nosso ver, sobre um conhecimento impreciso dos fatos. Continuaremos, por isso, a expô-los. Eis, pois, os fatos no que se refere à intervenção imperial e à atitude assumida pelo bispo de Hipona. Da refutação teórica já falamos. As leis imperiais tinham intervisto várias vezes, impondo a união, mas sem efeitos consideráveis. O primeiro édito de união foi promulgado em 316 pelo imperador Constantino. A reação dos donatistas foi obstinada e violenta. O instrumento da violência foram bandos de fanáticos que circulavam pelos campos, semeando por toda parte terror, destruição e morte. Eram gangues do pior tipo, chamados circunceliões. O seu grito de guerra, Laus Del, fazia tremer os desafortunados mais do que o rugido dos leões. Roubavam de fato ou destruíam as colheitas, abre aspas, levavam os frutos secos, derramavam os líquidos, fecha aspas, assaltavam pessoas, golpeavam, mutilavam, matavam. Cruéis também consigo mesmos, suicidavam-se para conquistar a glória do martírio. Abre aspas, vivem como bandidos, morrem como circunceliões, são honrados como mártires. Fecha aspas. São todas citações de obras de Santo Agostinho, essas aspas. Por causa dessa resistência violenta, foi promulgado em 321 um édito de tolerância. Os donatistas retomaram forças e propagaram-se rapidamente. Mas não cessou a violência. Impressionado com a desordem, o sucessor de Constantino retomou a política do pai. Tentou a via da persuasão, mas em vão. Os donatistas, esquecidos do terem recorrido eles mesmos ao poder imperial, negaram ao imperador o poder de intervir em questões religiosas. Abre aspas, que tem a ver o imperador com a igreja? Fecha aspas. Falida a intervenção pacífica, Constante revogou em 347 o Édito de Tolerância e renovou o de 316, que obrigava à união. Macário, comissário da África, aplicou a lei com severidade. Houve muitas vítimas,
honradas pelos correligionários como mártires. A repressão não durou mais de um ano, mas ficou tristemente famosa. Os donatistas estigmatizaram em seus escritos a crueldade dos tempos de Macário e deram aos católicos o sobrenome de macarianos. Em 362, a situação inverteu-se. O imperador Juliano favoreceu abertamente os donatistas, anulando as medidas de seus predecessores. No endurecimento da revanche, o partido de Donato, expressão entre aspas, derramou em diversos lugares sangue católico. Mas prontamente as coisas mudaram de novo. Os imperadores Valentiniano e Graciano voltaram a proteger a Igreja Católica. Mas suas leis não parecem ter sido aplicadas estritamente. Seguiram-se anos nos quais as duas igrejas viram consolidar-se as respectivas posições e produziram seus melhores polemistas, Optato de Mileve e Parmeniano. A ação de Valentiniano e Graciano seguiu a de Teodósio, o Grande, que foi mais eficaz. Este promulgou muitas leis contra os heréticos, entre as quais a de 392, que condenava os clérigos réus de heresia a uma multa de 10 libras de ouro. Essa lei foi aplicada na África contra os donatistas, pelo menos em caso de tornarem-se culpados de violência. Mas em 392 chegamos aos tempos de Agostinho. Ele, há pouco tempo ordenado sacerdote, intuiu que as leis repressivas não podiam bastar para recompor a unidade lacerada. Ao contrário, pensou que fossem danosas, porque poderiam contribuir para criar falsos católicos em vez de cismáticos declarados. O que era preciso era uma obra assídua de catequização. Era preciso iluminar as mentes sobre a origem e sobre a inconsistência histórico-teológica do donatismo. Era necessário expor a doutrina católica, mostrar a exigência da unidade com a força da verdade e a beleza do amor. Pôs-se logo ao trabalho. Pouco depois da ordenação sacerdotal, escreve a Maximino, bispo donatista de Sinitum, perto de Hipona. Abre aspas para Santo Agostinho. Eliminemos as inúteis reprovações que as duas partes costumam lançar-se mutuamente por ignorância. Não me recordes os tempos de Macário, como não te recordarei a crueldade dos circunceliões. Se esse fato não recai sobre ti, muito menos o outro recai sobre mim. Tratemos da coisa em si, com a força da razão e com a autoridade das sagradas Escrituras. Quietos e tranquilos, o quanto nos for possível, perguntemos, busquemos, batamos, a fim de que possamos obter e encontrar e abra-se-nos. Quem sabe não aconteça que, com o Senhor favorecendo nossos esforços e nossas orações concordes, comece a desaparecerem de nossas terras desonra e impiedade tão grandes das regiões africanas. Fecha aspas. E quer que as discussões desenvolvam-se livremente sem o temor, nem o poder temporal, nem dos circunciliões. Abre aspas de novo para Santo Agostinho. Não farei isso enquanto os soldados estiverem aqui, para que ninguém de vós creia que eu tenha querido tratar a questão com maior tumulto do que aquele que quereria a causa da paz. Pelo contrário, depois da partida dos soldados, a fim de que todos os ouvintes compreendam que meu propósito não é que os homens sejam constrangidos contra sua vontade a aderir à comunhão com alguém, mas que a verdade torne-se-lhes clara através de uma busca conduzida com a máxima
tranquilidade. De nossa parte, cessará o temor representado pelo poder temporal. Cesse também de vossa parte o temor difundido pelos bandos dos circunceliões. Fecha aspas. O bispo de Hipona defende e difunde esta atitude ecumênica entre os padres dos muitos concílios regionais de que participou. Aceitaram-no, por exemplo, os concílios de Cartago de 401 e de 403. Mas nem a voz de Agostinho, nem a dos concílios encontraram eco junto aos donatistas, que não respondiam às cartas, não aceitavam discussões, não deixavam de difundir o clima de desconfiança e de ódio. Em 403, o convite a participar de uma conferência pública, parte do concílio, que indicou as modalidades que teriam assegurado a liberdade de discussão e a imparcialidade do julgamento. Mas o convite não foi ouvido. Os filhos dos mártires, responderam com desprezo os donatistas, não podem tratar com a raça dos traidores. A violência aumentou. Os circunceliões tentaram atingir o próprio Agostinho. Investiram contra Possídio. Consumaram um horrível delito contra Maximiano, bispo de Pagaia. Em 404, a questão donatista se apresenta de novo ao exame dos padres do concílio, mas de um modo diverso. Todos já estavam de acordo que era necessário pedir a intervenção do imperador. Discutiam-se sobre os limites da intervenção. Alguns, os mais velhos, insistiam em pedir um decreto de supressão. Outros, entre os quais Agostinho, afirmavam que não se devia pedir mais do que um decreto de proteção. A autoridade imperial deveria tutelar os católicos contra a violência dos donatistas, assegurando a livre circulação das ideias. Para tal objetivo, devia bastar a aplicação da lei de Teodósio de 392. Prevaleceu a segunda opinião. A delegação partiu com essa precisa incumbência. Mas antes de chegar ao imperador, esse, informado por outras vias da crueldade dos donatistas, emitiu um édito de supressão. O donatismo estava condenado. Os donatistas deveriam retornar à Igreja Católica. É o édito de Honório, de 405. A lei prescrevia que a heresia donatista, abre aspas, não somente não poderia mais usar de violência, como não poderia de modo algum existir impunemente. Para conservar, porém, a mansidão cristã, também para com aqueles que não a mereciam, não foi estabelecida a pena capital, mas uma pena pecuniária. E foi determinado o exílio para seus bispos ou ministros. Então, olha, aqui o Frei Agostinho Trapet está dando uma perspectiva histórica do que estava acontecendo na realidade do Império, enquanto Santo Agostinho estava tentando construir uma obra de refutação dos donatistas, né? Do partido de Donato. Então veja que pode ter passado a impressão, né, na leitura dos capítulos anteriores, que a questão entre católicos e donatistas era uma questão apenas de uma discussão teológica, tranquila, né, entre pessoas civilizadas. Não é o caso. Como não foi o caso da discussão com os arianos, tá certo? Quem tem costume de ler o Martirológio Católico sabe que os mártires católicos mencionados no Martirológio
muitos, mas muitos deles foram martirizados por arianos, donatistas, pelos hereges da época. Tá certo? É descrito no martirológio. Esses martírios, né? Por defensores da igreja, né? E às vezes pessoas absolutamente inofensivas que estavam dentro de uma igreja assistindo uma missa católica e os hereges chegaram e mataram todo mundo, por exemplo. Ou emboscadas, como essa aqui dos circunciliões. Eles iam no campo e queimavam as propriedades dos católicos. Era simplesmente assim, né? Ou seja, eles assumiam as dioceses matando o bispo, aterrorizando os padres da diocese. Tá certo? Então isso é muito importante para a gente conhecer desses hereges, porque eles não... Essa é uma característica dos hereges até uma certa época da igreja. Por exemplo, no século XI, XII, acontecia a mesma coisa com os cátaros. Os cátaros, eles matavam os bispos para assumir a diocese. Tá certo? Na região do Languedoc, na França, sul da França, né? Então, assim, essas discussões que nós vimos aqui acontecerem, né? Essas discussões entre Santo Agostinho e essas polêmicas, né? Entre Santo Agostinho e os donatistas aconteceram simultaneamente a esse horror, não é? De sangue, tá certo? De sangue. Note que os católicos tinham muito bem equilibrada a noção de poder temporal e poder espiritual, né? Vocês vejam a posição de Santo Agostinho tão ponderada, né? Ao chamar o poder temporal para a questão. Veja a prudência de Santo Agostinho, né? Ele não queria supressão dos donatistas, né? E veja que ideia mais sutil de Santo Agostinho, né? Que nós precisamos catequizar o povo católico para que não surja, no meio dessa confusão, maus católicos, católicos meia boca, que não são exatamente donatistas, mas também não são católicos. Então Santo Agostinho dava um valor enorme a essa polêmica com os donatistas. Veja que, como grande polemista, como um santo polemista, como um doutor da igreja, ele entrava nessa polêmica com a esperança, sim, de convencer os hereges. Certamente ele tinha essa esperança. Mas ele também tinha o objetivo de, nesta polêmica, catequizar os católicos, mostrar para eles a verdadeira doutrina católica, para eles não caírem nessa sombra da heresia. Ele não queria que depois dessa polêmica surgisse no mundo católicos mal formados, com meio donatistas e meio católicos, ou mal formados em relação ao donatista e ainda assim aderindo à igreja. Então,
Essa é uma posição de um verdadeiro polemista, né? Às vezes, o grande polemista entra na polêmica não para convencer o adversário, mas convencer a audiência da polêmica, né? Muitas vezes o polemista não convence o adversário, mas convence a audiência, né? Aqueles que estão lendo e ouvindo os argumentos, né? Os sermões de Santo Agostinho, porque ele também não ficava preocupado só com os grandes intelectuais que pudessem entender os seus argumentos teológicos mais precisos. Ele falava nas homilias também, né? Nas homilias também. Agora, esse traço de violência dos hereges contra os católicos sempre existiu, não é? Sempre existiu. Quando toda vez que os hereges tinham a oportunidade de usar a violência contra os católicos, matando-os simplesmente ou aterrorizando-os, eles usaram amplamente ao longo da história. Amplamente. Tá certo? Qual a atitude do bispo de Hipona diante dessa lei não pedida e não desejada? Essa lei que, enfim, foi imposta antes que os enviados desse concílio pudessem chegar ao imperador, né? Podemos supor que a primeira reação fosse negativa. Sabemos, porém, que, ao menos em um segundo momento, acolheu-a com gratidão e defendeu-a oportunamente. Uma mudança houve, portanto. Uma mudança que teve uma imensa projeção histórica. É útil, por isso, descobrir claramente suas razões, indicar com precisão seus limites. As razões que induziram Agostinho a aceitar e a defender aquela lei foram 3. A lei de supressão, né? A autoridade dos colegas no episcopado, os fatos copiosos que disso derivam, o aprofundamento teórico da função pedagógica, do temor da pena. Sabemos de fato que os padres do concílio cartaginês, de 405, enviaram 2 clérigos ao imperador para agradecer-lhe pelas providências tomadas e escreveram aos governadores das províncias e aos magistrados das cidades para que fossem colocadas em prática. Os estudos não deixam dúvidas de que o bispo de Hipona esteve presente neste concílio, embora o sumário das atas não o mencione. Em tal caso, foi certamente nessa ocasião que os colegas convenceram-no com a eloquência dos fatos da bondade da lei. Aqui palavras de Santo Agostinho, abre aspas. Tive de render-me aos exemplos postos sob meus olhos por meus colegas. Antes eu era do parecer de que ninguém devesse ser conduzido por força à unidade de Cristo, mas que era necessário agir só com a palavra, combater com a discussão, convencer com a razão, para evitar ter entre nós como falsos católicos aqueles que tínhamos conhecido como heréticos declarados. Essa minha opinião, porém, teve que ceder diante daquela dos que me contradiziam, já não com palavras, mas com provas, com as provas dos fatos apresentados a mim. Aduziam-se-me, antes de tudo, para o contrário, o exemplo da minha cidade natal, que enquanto antes pertencia inteiramente ao partido donatista, havia-se depois convertido à Igreja Católica por medo das sanções imperiais. Agora nós vemos que essa detesta tanto a mortífera animosidade de vossa seita, que parece não ter nunca a ela pertencido.
Assim também acontecera em muitas outras cidades, cujos nomes citavam-me. Fecha aspas. Então, aqui Santo Agostinho dá um testemunho, né, de como que ele foi convencido de que essa lei de supressão, né, tinha sido útil, ou tinha tido efeitos úteis, né, na sua própria cidade. Né? Fecha aspas então para Agostinho. Na realidade, o movimento de conversões não foi sem resistências, mas foi impressionante. Particularmente depois da conferência de 411. Abre aspas. Já não se trata de casos individuais, mas de muitas cidades que agora vemos que se tornaram católicas, que de coração abominam o cisma e amam ardentemente a unidade. Fecha aspas. Palavras de Agostinho também. O bispo de Hipona descreve os sentimentos a respeito, sobretudo a alegria. Assim diz no tratado sobre a correção dos donatistas, que é o título, dirigido ao conde Bonifácio, palavras de Santo Agostinho. Abre aspas. Oh, se pudesses ver como as pessoas, contentes com a unidade cristã, acorrem, numerosas, entusiasmadas, para escutar e cantar os hinos sacros. Deverias ver o quanto são concorridas as assembleias dos fiéis atentos e exultantes em sentir as palavras de Deus. Com quanta dor muitos deles recordam o erro passado e com quanta alegria meditam a verdade conhecida, quanta tristeza e desgosto sentem pelas mentiras dos antigos mestres, agora que compreendem quantas falsidades e mentiras iam difundindo sobre nossos sacramentos. Oh, se pudesses ver quantos outros confessam que já há tempo desejavam tornar-se católicos, mas não ousavam, encontrando-se entre indivíduos tão fanáticos e exaltados. Fecha aspas. Nesses fatos insere-se a teoria. Escreve nas retratações a propósito de uma obra hoje perdida contra os donatistas. Abre aspas. No primeiro livro disse que eu desaprovava o emprego da força secular para constranger os cismáticos à comunhão eclesial. E então, na verdade, aquilo não me agradava, porque não tinha ainda experimentado quanto mal ousaria a sua impunidade e quanto, para mudá-los para melhor, contribuiria a diligente violência da vigilância da disciplina. Fecha aspas. Não há dúvida de que o temor da pena, quando a lei é justa, tem a dupla tarefa de retirar do mal e de induzir ao bem. Estimula os preguiçosos, sustenta os frágeis, a todos ajuda a vencer o temor com um outro temor, com o temor justo, aquele injusto. Observa nosso doutor, abre aspas, não vos digo que alguém possa ser bom pela força. Quero dizer que alguém, por medo de um castigo, que não está disposto a sofrer, ou abandona a animosidade que o mantém longe da verdade conhecida, ou é obrigado a conhecer a verdade ignorada. Isto é, o medo poderia levá-lo a repudiar a falsidade pela qual lutava, ou a buscar a verdade que ignorava, e, enfim, a sustentar de bom grado como verdadeiro aquilo que antes não queria. Fecha aspas. Assim foi, na verdade, para os donatistas. Continua Santo Agostinho, abre aspas. Desde que aquelas leis chegaram à África, aqueles que esperavam a ocasião, ou estavam detidos pelo temor das represálias daqueles insanos circunciliões, ou temiam incorrer na reprovação dos aliados, entraram logo na comunhão da Igreja Católica. Havia também muitos outros que estavam detidos na heresia,
só por tradição familiar, sem jamais ter até então buscado saber e examinar por que causa havia surgido o cisma. Mas quando esses, tendo refletido seriamente, convenceram-se de que o cisma não tinha nenhum sério fundamento pelo qual valesse apenas sofrer tantas desgraças, tornaram-se católicos sem nenhuma dificuldade. Foram de fato as preocupações a abrir seus olhos, enquanto a falta de preocupações tornara-os descuidados. O exemplo e a convicção de todos esses convertidos foram assim seguidos de outros menos capazes de entender por si só qual diferença havia entre a heresia donatista e a verdade católica. Fecha aspas, para Santo Agostinho. Mas a parte contrária dava outra versão dos fatos. Os donatistas queixavam-se das leis de repressão, acusavam os católicos de crueldade e o estado de abuso de poder, consideravam-se mártires e asseguravam que a perseguição à sua igreja era um sinal da sua verdade. Agostinho responde a tudo isso com riqueza de argumentos. Extrai das escrituras fatos e razões para demonstrar que nem toda coação é um mal. Há uma coação que leva ao bem, e essa deve aprovar-se, como aquela do compelle intrare do Evangelho, que introduz no banquete da verdade e da paz. Não como aquela que colocam em ação os donatistas, que conduz ao mal. Nem se gloriem do martírio, é a causa, não a pena, que faz o mártir. Essa frase é para se guardar, né? É a causa, não a pena, que faz o mártir. Condição, portanto, essencial é que a lei tenha por objeto o bem e que, junto ao temor do castigo, haja a iluminação da mente. Agostinho não separa nunca esses dois aspectos. Lei e instrução devem andar juntas. Abre aspas. Se de fato limitássemos-nos a incutir temor sem instruí-los, isso se manifestaria uma injusta tirania. Por outro lado, se nos limitássemos a instruí-los sem incutir temor, encalhados como estão em seus inveterados costumes, encaminhar-se-iam com grande indolência pelo caminho da cura. Fecha aspas. É preciso fazer entender que a vitória é sempre verdade, jamais dos homens. A lei, portanto, tem uma função pedagógica, a de despertar a atenção dos homens e ajudá-los a reconhecer a verdade. Abre aspas. Credes, talvez que devamos alegrar-nos por ter vencido a falsidade? Não. A vitória é sempre da verdade. O que somos nós? Fecha aspas. A resposta é intuitiva. É aquela do Evangelho. Somos servos inúteis. Como considerar esta atitude? Ávidos de liberdade, sobretudo de liberdade religiosa, instruídos pela experiência dos séculos, que viram a esse respeito tantos abusos, nós hoje ficamos perplexos e fazemos as nossas reservas. Mas, para que o juízo não seja injusto, é necessário ter presentes alguns pormenores, nem sempre lembrados. O primeiro é este: a atitude refere-se a determinado caso, a determinada região, e tem determinada fisionomia histórico-ideológica. Agostinho não a aplica a outros, não a aplica, por exemplo, ao pelagianismo, mas o donatismo era algo diverso. Era uma desordem social, além de religiosa. Tratava-se, antes de tudo, de libertar os seguidores do partido do terror de seus próprios correligionários. Os escritos agostinianos recordam isso repetidamente. Trata-se, assim, de ceder à verdade demonstrada e reconhecida. Escreve aos donatistas depois da conferência de 411, abre aspas, costumáveis dizer, se reunissem em algum lugar, se finalmente tivessem uma conferência e de suas discussões aparecesse a verdade.
Eis que foi feito, o erro foi mostrado, a verdade apareceu. Por que fugir ainda da unidade? Por que ainda desprezar a verdade? Fecha aspas. O segundo pormenor diz respeito aos limites que foram impostos à intervenção do Estado. Agostinho recomenda sempre o senso de humanidade e exclui peremptoriamente a pena de morte. Também no caso de delitos comuns, o detalhe é digno de observação. Escreve a Marcelino, abre aspas, cumpre, ó juiz cristão, o dever de um pai amoroso. Indigna-te contra a iniquidade, mas de modo a não esquecer a humanidade. Fecha aspas. E louva-o por não ter usado a tortura no instruir a causa contra os culpados. Pouco depois escreve de novo, referindo-se a crimes de homicídio, cegamentos e mutilações de sacerdotes. Abre aspas. No que se refere ao castigo a infligir-lhes, ainda que tenham confessado tão horríveis delitos, rogo-te que não haja pena de morte, não só pela paz de nossa consciência, mas também para colocar em destaque a mansidão católica. Em relação à sua crueldade, qualquer que seja a sanção que se empregue, desde que não seja a morte, aparecerá como uma grande clemência. Fecha aspas. E considerando que nem todos teriam aprovado esse seu parecer, continua. Se agora há alguns dos nossos profundamente comovidos pelas atrocidades cometidas, essa conduta não parece adequada e quase se assemelhe à debilidade e à negligência, uma vez passada a excitação dos ânimos, manifestar-se-á em toda a sua luz a bondade da Igreja. Fecha aspas. A mesma insistência apresentou ao procônsul Apríngio, irmão de Marcelino. Abre aspas. Como cristão, rogo ao juiz. Como bispo, exorto o cristão. Uma coisa é o interesse de uma província, outra o da Igreja. Teme conosco o juízo de Deus Pai e faze valer a delicadeza da Mãe, Igreja. Compete em bondade com os malvados. Esses, com horrível crueldade, arrancam os membros de um corpo vivente. Tu, com obra de misericórdia, faze com que os membros que aqueles usaram para ações abomináveis permaneçam intactos e sirvam a algum trabalho útil. Fecha aspas. É verdadeiramente doloroso constatar que os teóricos da Inquisição têm assumido alguns princípios agostinianos sem levar em consideração o conteúdo, os limites, o espírito. A fogueira dos séculos posteriores nunca seriam autorizadas por ele. Ainda que sobre qualquer pormenor, nessa delicada questão, não pensemos diversamente. Não podemos não reconhecer a grande moderação e o grande coração do bispo de Hipona. Não se pode inscrevê-lo entre os insensatos defensores do recurso do braço secular, ele que a um falso católico preferiu sempre um declarado herético e sustentou que ninguém pode crer contra a sua vontade. Aqui termina o capítulo, né? Que foi titulado Ecumenismo, né? Então, aqui tem aqui tem duas coisas nesse capítulo separadas uma da outra, né? A primeira coisa é a história que o Frei Agostinho Trapé conta e a posição de Santo Agostinho, tanto na parte teórica quanto na parte da autoridade do império, né, que ele estimula contra os hereges, né? Então tem a história também dos horrores dos hereges contra os católicos. Então essa é a parte histórica. Agora tem uma outra parte que está mais expressa no início do capítulo e no final dele, que é preciso comentar, né? Primeiro, o Frei Agostinho Trapé, ele foi induzido a escrever esse capítulo,
como ele fala no início, né? Para defender Santo Agostinho. De que acusação, né? Ele fala logo no início do capítulo. É quase moda hoje acusá-lo de dureza para com os donatistas, de falta de espírito ecumênico, mas ainda de ter sido o primeiro teórico da Inquisição. Então ele quer defender Santo Agostinho dessa acusação, tá certo? Então ele fala da parte histórica, fala da posição de Santo Agostinho e tudo mais, tá certo? E fala também, bom, então conta a história e depois ele passa para o final do capítulo, que é lamentável, inclusive. Mas ele fala assim, no final do capítulo, né? Mais para a parte final, né? Então ele fala assim, olha que coisa interessante, né? Ele próprio se coloca bem claramente para nós, né? Ele fala assim, ávidos de liberdade, sobretudo de liberdade religiosa, instruídos pela experiência dos séculos, que viram a esse respeito tantos abusos, nós hoje, ele, Frei Agostinho, ficamos perplexos e fazemos nossas reservas. Então ele se coloca entre os que estão ávidos de liberdade. Mas qual liberdade? Sobretudo a liberdade religiosa. Então o Frei Agostinho Trapet se coloca completamente inserido nos ventos do Vaticano II, né? E ele, como agostiniano, como prior geral da ordem agostiniana no mundo, né? Ele vai tentar, fazer com que Santo Agostinho seja um padre conciliar, né? Obviamente. Tá certo? Então ele vai falar, não, o Santo Agostinho, vocês vejam, ele era até contra a pena de morte. Nossa Senhora, Santo Agostinho, pelo amor de Deus, ele é um moderno. Ele, né, ele faz aqui também uma crítica à Inquisição, não podia deixar de ser, né? As fogueiras dos séculos posteriores nunca seriam autorizadas por eles. Como que ele pode falar isso? Os trechos que ele cita de Santo Agostinho são trechos muito específicos para a situação muito específica que Santo Agostinho estava usando, estava vivendo, né? E ninguém pode imaginar, né, que Santo Agostinho pudesse ter uma ou outra opinião na época da Inquisição, né? Não se faz isso com nenhuma figura histórica. Não se transporta essa figura histórica de um momento para 1000 anos depois. Não se pode fazer isso. Isso é, digamos assim, para usar uma expressão amena, né? Isso é desonestidade intelectual, né? Isso é desonestidade intelectual, certo? Como Santo Agostinho agiria, por exemplo, na posição de São Pio V, que foi chefe geral da Inquisição na Europa. Como se pode fazer esse tipo de colocação por citações específicas para situações específicas que Santo Agostinho estava vivendo naquela época? Tá certo? Então, essa é uma parte, digamos assim, uma parte negativa, né? Coitado do Frei Agostinho Trapet. Tomara que ele já esteja lá no céu. Mas todo o espírito do Vaticano II que aparece aqui, né?
ávidos de liberdade, sobretudo de liberdade religiosa, nós hoje ficamos perplexos e fazemos as nossas reservas. Não é? As fogueiras dos séculos posteriores nunca seriam autorizadas por ele. Isso é uma parte lamentável daqui, né? Mas fiquemos com a parte boa desse capítulo, que é a parte histórica, né? Que é a parte em que o autor relata, né, os terríveis acontecimentos, né, dos donatistas, né, queimando, matando, queimando culturas dos católicos, matando os católicos, assumindo as dioceses, enfim, tá certo? Então agora nós estamos aqui, acabamos o capítulo, né? E se Deus quiser, na segunda vamos começar o capítulo 29. Então eu queria ouvir as observações de vocês a respeito da leitura de hoje, se existirem. E aí, professor? Grande Márcio. Tudo bom? Grande professor. Bom, à medida que o senhor ia lendo esse textinho aí, eu ia pensando, né, que muito disso que o Santo Agostinho defendeu aí já foi embasamento de muito sistema penal secular, né, serviria para orientar, dar umas diretrizes para as futuras inquisições, sim, de fato. E eu fico pensando, também pensei nos marranos, né, que foram os judeus convertidos meio que sob pressão, né? Uhum. Ou seja, ou se converte ou sai do reino. Na verdade, eles fingiram que se converteram, né? Então foi assim, mais uma nota de que Santo Agostinho estava certo. Estava certíssimo, né? Estava certo, estava certíssimo, coberto razão. E como a gente vê também que na Renascença já os reizinhos estavam assumindo, usurpando competências, né, que não eram deles, né? E caminhando para o poder absoluto em breve, já nas eras barrocas, né? E impressionante, o que me impressiona no escritor é que ele, ao confrontar o que Santo Agostinho, doutor da igreja, dizia, e que os ventos, né, da nova teologia pregava, ele não via que havia será que eu não percebi que tinha uma grande contradição, que uma coisa não batia com a outra? Ele estudou tanto o Santo Agostinho, será que, né, Santo Agostinho erraria inclusive nisso? É que ele não parou para pensar, não procurou melhor descobrir o que seria a Inquisição, ou será que ele já foi tão deformado, né, na formação dele, tão desinformado, que ele não conseguiria nem sequer ver isso? Né? Mas era isso o meu comentário. É isso, se eu puder comentar algo a respeito. Não, e se você imaginar, quer dizer, falando sobre a formação desse autor, né, pela bibliografia que ele cita ao final do livro, esse cara era extremamente conhecedor de Santo Agostinho, era profundamente conhecedor de Santo Agostinho, sem dúvida alguma, pelas obras que ele cita na bibliografia e pelas obras que ele cita aos pés das páginas. Esse cara era muito, muito conhecedor. Era realmente especialista. Ele, inclusive, cita nas notas de rodapé obras dele mesmo, do autor, sobre vários aspectos da teologia de Santo Agostinho. Não é? Mas eu suspeito, Márcio, que ele era por causa de sua formação talvez, que eu não conheço, onde é que ele estudou, né? Com quem ele estudou, que ele é aquela personagem que ficou responsável ou aceitou a responsabilidade, forçadamente ou não, né, pela pressão dos pares, né, a atualizar Santo Agostinho. Né, atualizar Santo Agostinho dentro das novas, seguindo os ventos
do concílio. Né? Isso foi feito com todo mundo, né? Com todos os santos. Né? Vê que, por exemplo, existiu um dominicano, né? Quer dizer, filho de São Domingos, como São Tomás de Aquino, que tomou a peito, no século XX, uma, digamos assim, uma atualização de São Tomás de Aquino segundo os ventos do modernismo. Que foi um cara chamado, ele chamava Domingos, inclusive. Foi o padre Dominique Chenier. Né? Então, o padre Dominique Chenier, que é considerado o maior, pelos modernistas, né, o maior tomista do século XX, ele fez com São Tomás também essa modernização de São Tomás, né? Quer dizer, querendo dizer que quer dizer, essa leitura desses santos anteriores foi para modernizá-los, para inseri-los numa tradição modernista. E talvez Agostinho Trapet, não é? Que ninguém pode duvidar, tinha um amor muito grande pelo seu pai espiritual, Santo Agostinho, tentou fazer o mesmo. Não é? Isso não é, quer dizer, o Henri de Lubac, por exemplo, tentou fazer isso com toda a patrística latina e grega, transformá-los em predecessores do modernismo. Então isso é uma coisa que aconteceu, né? Lamentável, mas compreensível, não justificável, mas dá para compreender, né? Quer dizer, que os modernistas, o plano modernista, teria eventualmente que incluir essa modernização, né, dos grandes santos. Porque, senão, porque para dar uma capa, uma vestimenta de continuidade com a igreja anterior, né? Tá certo? Então, eu imagino, eu não conheço nada de Agostinho Trapet, assim, exceto o que é informado aqui, né? Veja bem, ele foi ordenado em 37, estudou na teologia dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Nessa época o modernismo estava correndo solto nas universidades católicas e provavelmente na Universidade Gregoriana. Né? Os modernistas estavam ensinando, publicando livros, né? A novela teologia estava a todo vapor, né? Então, assim, eu imagino que ele, enfim, tenha respirado esses ares todos, né? E tenha sido formado dentro desse espírito, né? O que é lamentável, mas é compreensível. Mais alguma? Ô professor. Oi, Cristina. Pelo nosso lado aqui dos leigos católicos, que já há séculos, né, nós já estamos sendo educados nessa nova matriz anticatólica, eu não esqueço de um videozinho que o senhor há muitos anos colocou no blog, que é um texto do Chesterton sobre as cruzadas, um texto muito breve, e que ao final ele conclui, né, primeiro que as cruzadas foram uma guerra de defesa, secundária a vítima do passado e se defendeu, né?
eu acho que é nesse curso mesmo que ele fala a única guerra que é justa, não sei se conclui assim ou está em outra parte dele. E eu me lembro, assim, era o meu retorno, né, às fontes católicas, vamos dizer assim, e aquilo me impactou bastante, porque nós não queremos, parece que quando a gente toma um partido, não, nossa visão, nós escolhemos o erro, assim, nós escolhemos, não é o erro, nós escolhemos não sermos lógicos. Eu lembro, assim, de ter pensado nisso e falado assim, meu Deus, mas estava tão na cara que isso é uma defesa, por que que eu também ficava tão preocupada, assim, como católica, com as cruzadas, né? É a mesma situação que quando nós pegamos assim, né, como é a revelação a revelação cristã. Jesus Cristo fundou uma igreja e deixou 12 apóstolos. Como que qual foi o fim da vida deles? Eles foram guerrear, eles pegaram a espada, todos foram, com exceção de um, né? Todos foram martirizados. Com exceção do apóstolo querido. O querido São João. Então, ele foi martirizado, mas ele não morreu, né? Ele foi martirizado? Ele foi jogado num tanque de óleo fervendo. Meu Deus. Só isso. Só isso. Mas ele não morreu. Ele não morreu. Ele morreu de velhice mesmo. Exilado, né? Exilado, né? Ele foi exilado e foi lá que ele escreveu o Apocalipse, né? Mas ele não morreu assim, martirizado. Ninguém matou ele, né? Aham. Bom o senhor complementar as coisas que vão me escapando aqui. Mas é isso, professor, que a gente, mesmo quando a gente ama a igreja, mas eu não estou aqui desculpando o Frei Agostinho, não, desculpando ou justificando em nada, porque eu acho um absurdo. Eu sei. Eu acho um absurdo um intelectual ter esse tipo de atitude, não é? Eu também acho. Eu vi essa remodelagem que aconteceu no conhecimento da humanidade. Eu que lidei, eu falo assim, quem lidou comigo, né, de forma tão avassaladora com a informação como eu lidei, pode ser de enlouquecer a civilização inteira, né? Mas é isso. Eu estou falando, eu não estou justificando o Frei Agostinho, mas nós católicos também, digamos assim, a gente se ajoelha a essas bobajadas que falam da nossa fé, esse exagero, não é? De que a igreja perseguiu. Nossa, cada caso é um caso e não perseguiu, não. Perseguiu a verdade, a verdade, né? Só isso. Só isso. Só isso. Pois é, comentando sobre o Chesterton, que você mencionou no início, né? O Chesterton tinha uma visão sobre... quando ele comentava sobre guerras religiosas, né? E ele tomava a posição da guerra justa, né? Porque a guerra justa é uma parte da doutrina católica, né? Existe guerra justa, né? Hoje hoje nós somos todos pacifistas, né? O pacifismo é uma doutrina cátara, né? Uma doutrina gnóstica, né? Então, pacifismo é pecado, né? É heresia, tá certo? Uma pessoa ser pacífica
não quer dizer que a pessoa está entre os pacifistas, né? Então, mas o Chesterton tinha uma ideia muito interessante sobre as guerras religiosas, né? Obviamente ele não caía nessa balela sobre a Inquisição nem sobre as Cruzadas, mas ele tinha uma ideia ainda mais profunda sobre isso, que ele dizia o seguinte: todas as guerras são religiosas. Essa era a ideia dele. Tá certo? Não existe guerra que não seja religiosa. E isso é algo absolutamente extraordinário. Essa ideia é prenhe de significados. Ela pode se tornar a chave da explicação de todas as guerras. Das guerras atuais, das guerras do século XIX, as do século XX, mais sangrentas do que todas as outras juntas, né? E essa era a ideia do Chesterton, né? Agora, essa maneira seletiva de ver os santos, né, da igreja, que é típica do modernismo, né, que é escolher alguns santos e esquecer outros, né? Por exemplo, por que o Agostinho Trapé, na hora de comentar sobre Santo Agostinho, nessa perspectiva de que ele seria contra a Inquisição, ele não comenta São Pio V? Por que ele esquece de São Pio V? Porque, obviamente, ele não pode desconhecer que o Papa Pio V é santo da Igreja, né? Certo? E foi o coordenador geral da Inquisição na Europa. Por que a mesma Igreja, né, que considera Santo Agostinho santo e doutor da Igreja, considera também, por exemplo, São Pio V e São Roberto Bellarmino santos e doutores da Igreja? Essa é uma visão seletiva, né? Vejam que é a mesma Igreja, certo? Portanto, essa é a loucura que a gente vive modernamente, né? E nós, católicos, como você diz muito bem, né, leigos, sem nenhuma autoridade, o que nós temos que fazer é estudar e observar, né? Observar. Ah, esse cara fez isso? Ah, tá bom. Tá. Ótimo. Vou considerar isso aqui na minha cachola, né? Não podemos fazer nada em relação a eles, né? Mas temos que nos proteger em relação a esse tipo de seletividade, né? Com os nossos santos, né? Por que São Roberto Bellarmino é santo e doutor da Igreja? Não foi ele que massacrou aquele grande cientista que fundou a ciência moderna, chamado Galileu Galilei? Não foi ele? Pois ele é santo e doutor da Igreja. Não é? Então, isso, o católico moderno, ele está longe dessas considerações, né? Infelizmente, né? Ou se tropeça nessas considerações, ele simplesmente não percebe. Ele toma o tropicão, mas continua em pé e não percebe essas incoerências, né? Só quem vê isso, Cristina, só quem observa tudo isso, pode entender a grandeza da Igreja Católica, né? A grandeza da Igreja Católica, certo? Assim, a beleza, a maternidade da Igreja,
o acolhimento da igreja, a firmeza da igreja em nos instruir durante tantos séculos no caminho da salvação, né? Só aí que a gente pode contemplar, né, esse monumento, né, que Deus quis construir na terra para nos direcionar a Ele, né? Então, só conhecendo a história nós podemos amar a igreja, né? A história dela nós podemos amá-la, né? O professor Orlando sempre, quando vinha fazer palestras aqui, ele sempre usava essa expressão, né? Para nós amarmos a igreja, nós temos que conhecer a sua história, a verdadeira história, né, da igreja. Ninguém ama algo que não conhece, né? Então eu acho que é nesses momentos, dessas reflexões, que a gente pode estimular, né, aumentar o nosso amor pela Santa Madre Igreja, né? E ver, né, mesmo na confusão moderna, essa igreja que permanece, essa igreja que vai permanecer ao longo dos séculos. Agora, se não na aparência externa muito visível, pelo menos na história, na manutenção dos ensinamentos, na permanência dos seus documentos, da obra de seus santos, do exemplo dos seus santos, não é? Enfim, essa permanência ela pode ser de várias formas. No ápice da cristandade, você tinha uma visibilidade maior, né? A gente podia ver a igreja com os nossos olhos, a magnificência da igreja com nossos olhos, né? Hoje talvez não tanto com os nossos olhos, mas com outras faculdades nossas, faculdades intelectuais, né? É assim que eu vejo e que eu espero, né, que o católico, digamos assim, interessado na sua mãe possa agir, né? É dessa forma que a gente tem que agir hoje para enxergar, né, a magnificência da Santa Madre Igreja. Mais alguma observação? Comentário? Então, nós estamos aqui para começar a leitura da página 339, capítulo 29, Magnum Opus et Arduum, que nós vamos, se Deus quiser, começar na próxima segunda-feira, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.